Galera, então oficialmente aí, boa noite a todos. Um prazer enorme tê-los aqui conosco. Duas boas-vindas na nossa disciplina de termodinâmica, em nome da IMED, em meu nome, em nome do coordenador do curso, o professor Evandro Sofiati. Nós vamos trabalhar nesse semestre 2 de 2020 com termodinâmica, que é uma disciplina que, na verdade, nós vamos construí-la, pois o curso de Engenharia Mecânica havia cessado em 2016, então, essa disciplina, de uma maneira específica, nós não temos nenhuma memória dela na instituição. Tá? Meu nome é Rudimar Pedro, acho que vocês já devem saber. Eu já compartilhei com vocês no AVA alguns materiais que nós vamos dar uma olhadinha agora ao vivo, todos juntos. Nesse material tem a descrição da disciplina, tem o meu currículo, certo? E, como diz o ditado, tudo que é combinado não é caro e não é barato, certo? Então, nós temos um plano bem claro de como nós vamos utilizar as ferramentas que nós vamos utilizar para a avaliação e os instrumentos que nós vamos utilizar no ensino-aprendizagem. Antes de continuar, bem-vindo, Júlia, que nós estávamos aqui todos preocupados de não ter nenhuma voz feminina. Boa noite, Júlia. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo certo. Coisa boa. Agora sim. Boa noite. Chegou a Júlia Carolina para salvar a pátria, né? Galera, então é o seguinte, nós vamos começar pelo plano que nós temos de aula com vocês. Vamos lá, não vai ser aqui, vamos direto na plano de ensino. Agora vamos compartilhar com vocês. Estão enxergando aí, galera? Eu preciso que alguém sempre me responda, tá? Para saber se nós estamos na tela ou não. Sim, aqui está o plano de ensino, como eu falei, já está compartilhado no AVA, também já está compartilhado no AVA, apesar de que, como era a primeira semana, eu compartilhei também no aplicativo e enviei para o e-mail de vocês hoje. Tá? O link das aulas ele é permanente, ele é recorrente. Certo? Então, vai ser sempre o mesmo. Nós temos a identificação da disciplina, o meu currículo resumido, a ementa da disciplina, algumas bibliografias, os objetivos de aprendizagem e o processo avaliativo. Tá? Que aqui essa parte é muito importante, esse capítulo, para que vocês tenham uma ideia exata, tá, de como vocês vão ser avaliados, não é? Até porque essas ferramentas de avaliação são obrigatórias, não é assim que funciona, eu acho que vão funcionar ainda durante muitos anos. Eu, na disciplina de Química, não realizo prova, tá? Porque eu acho uma ferramenta de avaliação um tanto ultrapassada nas nossas ligações com os meios digitais, mas nesse semestre, nessa disciplina, nós vamos ter uma prova, tá? Mas ela vai ser com uma modelagem um pouco diferente das provas que vocês devem conhecer e que usualmente vocês praticavam. Vamos falar do G1. Vocês já sabem o mecanismo que funciona na IMED, o G1 e o G2. Vamos falar sobre avaliação 1. Ela começa hoje e termina no último dia de aula, inclusive depois da G2. Tá? Eu costumo compartilhar no portal a G1 depois da G2. Tá? Qual é o peso da G1? Em primeiro lugar, a participação em aula
tem peso 2. O que é a participação em aula? É o aluno que provoca um debate, certo? Que faz ações e que tem ações propositivas. Nós trabalhamos muito com sala de aula invertida, certo? Ou seja, quando eu enviar um material com antecedência, na verdade, a aula quem vai comandar é vocês. Todas essas ações do aluno vão ser avaliadas e vão ter peso 2 no G1. As práticas experimentais, nós conseguimos, não é? Algo que, bem, vocês não têm experiência, porque, obviamente, vocês não cursaram termodinâmica. Então, está chegando o nosso coordenador, vamos ligar a câmera aí, né, galera? Todo mundo mostrando o rosto aí para receber o Evandro, por favor. Depois nós continuamos. Na escuta, professor Evandro. Boa noite, Odimar. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Galera, noite. professor Evandro está nos fazendo essa gentileza de fazer uma visita à nossa sala de aula, não é, professor? Nosso coordenador, não só da mecânica, como da produção e da elétrica. Professor Evandro, com a palavra, senhora, pode tomar comando da aula aí. Muito obrigado. Desculpa atrapalhar, eu vim sem avisar, Não. né? Visita sem avisar não é muito boa, né? Normalmente, se é para jantar, o cara já passa fome, né? Então, mas boa noite, professor, boa noite, turma. Sejam bem-vindos, então, a esse semestre aí. Estou passando só para incomodar mesmo, mas para também me deixar dispor aí daqueles que precisarem para aquilo necessário aí com o semestre, com a disciplina, com os cursos de vocês, né? Estou vendo aqui o meu amigo Afonso aqui, que me abandonou no final da semestre passado, né? Tipo, barbaridade. Né? Tivemos um problema aí, professor, não pude comparecer nas aulas, mas agora, graças a Deus, tudo certo agora. Agora já normaliza. Tudo organizado? Perfeito. Pela voz, eu acho que ele tentou a carreira de locutor, né? De emissora de rádio, televisão. Tem futuro, né? Não deu certo, professor. Não deu certo, Betinho. Não deu certo. Mas dá para fazer um pé de meia, Afonso. Faz um pé de meia. Não, mas vai que mora, né? Tá certo, professor. É um prazer revê-los. A grande maioria aqui já somos conhecidos de outros momentos, né? De outros carnavais. Um ou outro aqui que por nome aqui não estou conseguindo captar na memória aqui, né? Mas desejar a vocês então um ótimo semestre aí, tá, gente? Aproveitem bem aí o professor Rudimar, ele tem uma cancha boa aí para vocês tirar proveito, tá? E quanto a particularidades aí do semestre, do curso, tem uma boa parte dessa galera aí que a gente estava conversando agora há pouco aí vão fazer estágio, então a gente vai se encontrar em alguns momentos. E a gente vai, então, alinhando aí as arestas aí do nosso semestre. Certo? Só passei mesmo para interromper a aula aí, para desejar essas boas-vindas e me colocar a dispor aí. Certo, gente? Muito obrigado, coordenador. Obrigado pela visita. É muito importante sempre a palavra, né, de quem tem a gestão dos nossos cursos. Muito obrigado. Show. Boa aula, gente. Professor, fico à disposição também, precisando, levanta a mão aí que a gente vai correndo atrás da máquina. Muito obrigado, professor Evandro. Abraço. Valeu, gente.
Um abraço. Boa aula aí. Galera, continuando então. Já falei da participação em aula, que vai ter peso 2. As práticas experimentais, nós conseguimos organizar 2 práticas experimentais, tá? No mínimo 2, de repente, possa acontecer até 3. Quem foi meu aluno, tanto em resíduo como química, sabe que o nosso hábito é uma prática por aula, não é? Mas na termodinâmica, até mesmo por ser à distância, quer dizer, presencial, mas aula remota, nós não temos essa condição. Mas, semana passada, eu estive no laboratório e nós conseguimos descobrir um equipamento que está parado lá. Nós vamos atrás do treinamento e também uma prática que seria realizada na disciplina de materiais mecânicos, não é? Que é a têmpera, tem tudo a ver com termodinâmica, nós vamos realizar também. Então, nós vamos ter, provavelmente, 3, no mínimo 2 aulas práticas, e os relatórios dessas aulas práticas vão ter peso 2. Peso 6, galera, são as tarefas avaliativas que nós temos em todas as aulas. Todas as aulas, por menor que seja, nós vamos ter uma tarefa avaliativa. Tá? A maioria delas para serem cumpridas no mesmo dia. Alguma delas, quando é uma célula saga específica, nós damos 3, 4 dias para que vocês finalizem. Mas eu já deixo claro que não é de meu costume sobrecarregar os meus alunos com tarefas extracurriculares, ou seja, extra classe, extra períodos de aulas específicos. Eu sei que vocês já têm mais 4, 5 disciplinas, não é? Então eu procuro aliviar ao máximo essas sobrecargas de tarefas extras. Tá? Então, as tarefas de vocês, na maioria delas, vão ser realizadas no dia, tá? Na quarta-feira, entre as 7h15, 19h15 até as 10h30, 11 horas, quem quiser se estender um pouco mais, eu posso estender a prova, o tempo de resposta. Só que o prazo ele é sempre definido. Tá? Por exemplo, na tarefa de hoje, que vai se encerrar às 23 horas, se alguém não conseguir finalizar, apesar de ser extremamente fácil, alguém que não conseguir finalizar ou alguém que não compareceu na sala de aula, pode responder amanhã, pode responder depois da manhã, mas aí é via e-mail e vai ter um desconto. Alguma dúvida no G1, galera? Por favor, comentem para que nós não deixamos ou não deixemos nada para trás. Não, professor, tá bem. Tudo tranquilo. Maravilha. Agora G2, pessoal. G2. Tá? No G2 tem o único trabalho que vocês vão ter que realizar tarefas fora da sala de aula. Tá? Vocês vão realizar esse trabalho, essas tarefas em dupla. Tá? Por isso, depois nós vamos nomear 1 ou 2 alunos para ter esse comando aí de formar os grupos, não é? E me auxiliar na agenda, porque é um trabalho bastante pesado. Isso aí vocês vão ver que os seminários eles vão ser assim, digamos, um peso, vai tirar algumas horas da folga de vocês nos finais de semana, mas vale a pena. A descrição dos seminários, tá? Eles podem ser uma pesquisa, pode ser o desenvolvimento de um material, pode ser o desenvolvimento de um processo, pode ser um game, pode ser um aplicativo, pode ser um plano de negócio, desde que sejam relacionados com a disciplina de engenharia mecânica. Tá? Não exatamente com a termoquímica, com a termodinâmica.
Compreenderam isso, galera? Todas as aulas, vocês podem, tirando, eliminando as suas dúvidas e fazendo as perguntas. Eu vou também compartilhar com vocês no AVA a folha de rosto dos seminários, tá? Que valem 5 no G2, ou seja, 50% da nota do G2. Tá? Os outros 50% do G2 é uma prova. Por isso que eu falei que a prova no total vale apenas 25%. Tá? A prova vai ser com questões descritivas e discursivas, com ampla consulta de material. Tá? O que eu defino como consulta de material? É o seu material, o material do aluno, certo? As suas bibliografias, os seus livros. Tá? Não se aplica ao Google e não se aplica nem ao WhatsApp e nem ao material dos colegas. Apesar da prova ser, eu acredito que nós não voltaremos ainda presencial para a prova, ela vai ser, obviamente, realizada na casa de vocês. A única exigência vai ser a câmera ligada, certo? E vocês vão ter acesso ao material de todo o semestre para consulta antes da prova. Inclusive, eu já comecei a montar esse material hoje. Vocês vão ter acesso a pelo menos entre 12 e 20 exercícios. A prova vai ser realizada em cima da modelagem desses exercícios. Não vão ser iguais. Vai ser em cima dessa modelagem dos exercícios. Ou seja, nós vamos não facilitar, nós vamos estimular que vocês exercitem a capacidade de criatividade, de inteligência de vocês, para que, exercitando todas essas capacidades, não só pessoais, mas como as capacidades de habilidades, de conseguir captar as nossas conversas nos dias da aula, captar os vídeos que vão estar à disposição, saber procurar o material nos compartilhamentos que eu faço. Galera, alguma dúvida? Ficou bem claro? Tô tranquilo, professor. Beleza. Ou sim, tranquilo, professor. Maravilha. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui nos conteúdos que nós vamos abordar. Vocês estão vendo aí que vai ser bastante extenso, não é? Então, nós vamos ter algumas práticas pedagógicas diferenciadas para que nós consigamos fazer com que vocês tenham contato com todo esse material e com todo esse conhecimento, sempre deixando claro que os tempos mudaram. Na verdade, eu sempre pensei assim, o professor, mais do que nunca hoje, é apenas uma ferramenta, um agente que acompanha, que aponta caminhos para o ensino-aprendizagem. Aliás, o ensino-aprendizagem não se compra numa farmácia, ele não vem em pílulas, eles não vêm numa caixinha fechada, eles não vêm num material embalado numa mochila. Ensino, aprendizagem, o conhecimento, ele é adquirido através do compartilhamento de ideias, da pesquisa, da prática, das ferramentas que nós temos aí à disposição hoje e que podem nos facilitar de sobremaneira, essa compreensão, da aprendizagem. Nós vamos por capítulos, porque a termodinâmica, se nós começarmos a misturar conceitos, definições e abordagens, ela fica bastante complicada. Eu quero que vocês cheguem no final do semestre com todas as condições de identificar um problema termodinâmico ou que tenham todas as habilidades necessárias,
para que nos projetos em que vocês participem, vocês consigam utilizar todos esses conhecimentos. Lembrando que a termodinâmica ela se aplica não só àqueles conceitos básicos de refrigeração e aquecimento, os mais conhecidos, caldeiras, ar-condicionado. Tá? Não se esqueçam, tá? Que, por exemplo, fundição de peças. Nós temos um arranjo produtivo na nossa região da indústria metal-mecânica enorme. Tá? A termodinâmica ela se aplica direto, obviamente, nas técnicas de fundição, certo? Nós vamos abordar os conceitos básicos da termodinâmica, nós vamos iniciar hoje, os princípios da termodinâmica, tá? O primeiro, o segundo, o terceiro, as propriedades de substâncias puras, o ciclo de Carnot, que é muito importante na refrigeração, os processos reversíveis e irreversíveis, as misturas gasosas, as medidas de trabalho útil, a energia e o trabalho, os diagnósticos do sistema térmicos e termodinâmicos, tá? A temperatura e o equilíbrio, os processos endotérmicos e exotérmicos, a psicometria. Tá? Nós vamos abordar o ecossistema com a energia e a matéria bem no final do nosso semestre, os sistemas de unidade e um ciclo de Carnot, parte 2. Os sistemas de unidade, eu já vou mostrar para vocês, eu já providenciei, e eu considero isso, entre aspas, um presente. Tá? Os sistemas de unidade eles são fundamentais não só na engenharia mecânica, mas como em todas as outras engenharias. E vocês tendo os sistemas de unidade na mão e de fácil consulta, vocês conseguem resolver praticamente qualquer exercício depois de 3 semestres de cálculo que vocês já tiveram, ou seja, a base de vocês já está bem assentada. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta sobre esses conteúdos, galera? Por favor, fiquem à vontade. E tudo certo, professor. Tá? Como é que nós vamos realizar a nossa abordagem, tá? E nossas metodologias para nós conseguirmos atingir esses objetivos? Vocês já perceberam? Eu estou compartilhando a tela com vocês? Sim. Sim. Vocês já notaram que nós temos 5 datas que já estão definidas, 3 ou no mínimo 2 para a prática experimental e 2 aulas no mínimo para seminários. Se eu não me engano, sobram só mais 12 datas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 abordagens para 12 datas não batem, não é a matemática. Tô certo, galera? O que nós vamos fazer? Nós vamos, na primeira parte das aulas, abordar um assunto. Nós vamos debater esse assunto. Pode ser com sala-aula aula invertida, eu enviando antes o material, tá? Ou nós debatendo ao vivo e na segunda parte vocês tomarem conta da sala de aula, ou ao contrário. Tá? Que eu gosto, como eu gosto de trabalhar? Vamos eliminar essa página e vamos para o AVA, que eu já vou mostrar para vocês qual vai ser uma das atividades de hoje. Só um pouquinho antes, vamos...
Deixa eu já copiar as questões que vocês vão responder hoje. Vocês estão lendo aqui tarefa, galera? Sim. Sim, professor. Beleza. O que vai acontecer? Na primeira parte, depois que nós terminarmos essa conversa, nós vamos ter um material do Saga que nós vamos debater aqui ao vivo. E no intervalinho de 10 minutos, eu vou compartilhar com vocês os meus slides PowerPoint que eu montei para a sala de aula, certo? Ali pelas 9h21h10, vocês vão ter esse material para consulta e vocês vão responder essas 3 questões. Tá legal, galera? Essa é a primeira atividade avaliativa do semestre. Vocês vão ter até as 23 horas para responder. É uns 15, 16 slides, onde vocês vão aprender e fixar vários conceitos que nós vamos debater agora na primeira parte da aula, certo? E vocês vão responder aqui mesmo no AVA. Tá legal? Entenderam bem, galera? Sim. Beleza. Maravilha. Então, salvar e mostrar. Ó. A partir desse momento, seriam 2h e 58 minutos. A partir da nossa volta do intervalo, nós vamos ter... vocês vão ter 2 horas para lerem os slides e responder. Alguém já teve algum contato com termodinâmica, pessoal? Viu, professor? Oi? A gente não consegue entrar para alterar lá as perguntas, escrever a resposta? Não, todos vocês, a partir das 21 horas, vai estar liberado. Tu não está conseguindo entrar agora, né? Eu fui tentar ver ali se dava para responder, não dá. Sim, não. Só a partir da 21. Sim, vai ser liberado a partir das 21. E é bem simples, tá? Esse mecanismo que eu uso. Porque às 21 horas eu vou compartilhar com vocês o material que vocês vão utilizar para responderem. Entendeste, Johnny? Sim, Tá? sim. E para que vocês não percam o foco da primeira parte da nossa aula aqui agora. Galera, então, a termodinâmica, certo? Na engenharia mecânica, aliás, na verdade, a termodinâmica, na minha opinião, ela teria que ser uma disciplina obrigatória em todas as engenharias. Tá? Porque o estudo da termodinâmica e para a criação de máquinas, aumentar a eficiência energética, não é? Ela é fundamental em qualquer uma das engenharias e em qualquer processo químico industrial. Não existe, simplesmente não existe um processo industrial que envolva produção de materiais que não tenha algo a ver com termodinâmica, certo? E é algo amplamente debatido
há muitos e muitos anos. Daqui a pouco nós vamos dar uma olhadinha, não é? Os princípios de conservação de energia, os seus conceitos, não é? As suas peculiaridades, não é? A preservação da qualidade da energia é uma preocupação de todos os ramos da engenharia, não é? As altas temperaturas, as baixas temperaturas, de que modo nós podemos operacionalizar mecanismos de troca de calor, principalmente. Ou seja, a termoquímica e a termodinâmica, com os seus princípios, a lei zero, não é? A segunda, a terceira, e seus preceitos que iniciaram já ainda com Lavoisier, ou antes de Lavoisier, galera. Nós já tínhamos contato e a humanidade já tinha contato. Os cientistas, não é? Os alquimistas já tinham contato bastante íntimo com a termodinâmica. Tá bom? Vamos lá, galera. Vamos mostrar um pouquinho da história da termodinâmica para vocês, de forma muito rápida, porque eu também vou compartilhar esse material com meus colegas. E vocês podem consultar em casa, né? Porque o histórico é apenas para que nós consigamos ter um norte inicial. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me corrijam, tá, galera? A termodinâmica, ela iniciou... Estou compartilhando a tela ou não? Acho que não, né? Vamos lá. Agora sim. Com a termometria, ainda nos anos 1600, não é? Quando o termômetro foi desenvolvido por Flood, o Cornélius já utilizava o termômetro, né? O Galileu Galilei foi um dos primeiros a construir um equipamento de medição de temperatura. Tá? As medidas de temperatura iniciaram nos anos de 1750, 1760, com os chamados pirômetros, baseados na fusão e na ebulição dos corpos, não é? A natureza do calor com o Kelvin. Quem fez química comigo vai lembrar, não é? Nós temos uma escala de temperatura, não é? Com os mecanicistas, eu tenho já um vídeo prontinho para vocês, bem curto, não é? Com o desenvolvimento da engenharia mecânica na explosão da era industrial, principalmente na Inglaterra, não é? A termoquímica e a termodinâmica teve um desenvolvimento incrível na Inglaterra, galera. Na verdade, ela foi responsável por aquele boom industrial histórico entre 1820, 1880, 1890 na Inglaterra e em parte da Europa, não é? A termometria com a medição de calor com o Joseph Black, tá? O Watt com os seus pequenos equipamentos de medição de calor, não é? Esse equipamento que nós conseguimos aqui, o slide é sensacional, é um corte, tá? Utilizado pelo Lavoisier, um calorímetro do Lavoisier, que foi, para quem não sabe, é o pai da química, né? Existe a química antes do Lavoisier e depois do Lavoisier. Mas, na verdade, tanto o Lavoisier como o Newton, eles foram físico-químicos. Eu falo para todos, tá, que a termoquímica, a termodinâmica, não é física e nem química, é físico-química. Físico-química pura e aplicada, né? Certo? Sempre através de observações. Esse aparelho o Lavoisier já utilizava em 1790, galera. Aliás, o Lavoisier, em 1790, 1780,
ele tinha um laboratório considerado o mais bem equipado do mundo e as balanças tão precisas que ele conseguia pesar gases. A termoeletricidade, os calorímetros de gases, vocês vão ver no decorrer do semestre que gases e termodinâmica tem tudo a ver, gases e pressão, gases e temperatura, compreensão e expansão de gases, nós vamos abordar. Tá? As teorias modernas do calor, como eu falei, iniciaram na Revolução Industrial na Inglaterra, mais ou menos em meados de 1850. As teorias modernas do calor com o Joule, que empresta, não é, o seu nome às medidas muito utilizadas na engenharia mecânica, o Joule, né? O equivalente mecânico, nós temos aqui essa maquineta muito interessante, esse aparelho aqui. Vejam só, galera, 1880, 120, 150 anos atrás. Tá? William Thomson, tá? Para quem não sabe, o Thomson e Rutherford foram os precursores dos modelos atômicos. E aí a termodinâmica com o Gibbs, não é? Em 1876, e em plena Revolução Industrial inglesa. Não é? O entendimento de como se administrava, de como se conduzia, tá? De como se utilizava a energia, o calor, a termoquímica, a ciência da termodinâmica, ela foi fundamental nas máquinas a vapor, né, galera? As máquinas a vapor, na verdade, foi o grande trampolim da Revolução Industrial, com os equipamentos industriais que revolucionaram a produção industrial, a indústria de processos químicos, não é? Os transportes com a máquina a vapor, com os trens, não é? Com os navios. Ou seja, aqui nós temos um histórico bastante interessante que eu vou compartilhar com vocês no AVA, tá bom, galera? Agora eu quero mostrar para vocês algo que vocês têm que já estar ciente no primeiro dia, porque vai ser uma fonte de consulta inestimável. Isso aqui eu fui presenteado com um amigo meu que me avisou, que me enviou o link, e eu imediatamente salvei e pensei, fazia uns 10 dias, pensei, vou compartilhar com os alunos da termodinâmica e da química. De repente, algum de vocês já tem essa obra, mas tudo bem. Galera, é o livro verde da IUPAC, tá bom? Certo? Que foi editado pela Sociedade Brasileira de Química, Físico-Química, mostrando todos os sistemas internacionais de medida. É um livro precioso, maravilhoso. Qualquer dúvida que vocês tenham, tá? E que vocês tiverem, basta consultar lá, vocês não vão ficar com dúvidas. Tem uma questão, apesar que os exercícios na modelagem que eu estou montando, vocês não vão necessitar fazer consultas em materiais externos,
mas para o desenvolvimento de vocês como profissionais, como engenheiros mecânicos, para o desenvolvimento dos seminários, onde eu espero muito de vocês, principalmente em relação a desenvolvimento de metodologias, materiais, etc. Tá? Esse livro vai ser precioso, então não se esqueçam. Tá? O Livro Verde da IUPAC é uma obra maravilhosa, está em PDF, e vocês vão poder consultar sempre que necessário. Galera, até agora está tudo bem? Tudo legal? Alguma pergunta, por favor? Tá de boa, professor. Pois não. Tranquilo. Maravilha. Só um pouquinho. Agora nós vamos preparar a nossa segunda parte da aula. Só uns minutinhos, estou preparando o material aqui, tá, gente? Maravilha. Galera, antes de eu mostrar alguns infográficos para vocês, eu vou mostrar 2 videozinhos rápidos para nós acelerarmos o entendimento de vocês de algumas abordagens que nós vamos realizar, certo? Primeiro vou passar para vocês esses 2 vídeos e depois nós vamos discutirmos alguns outros aspectos nos infográficos e em outros materiais. Me falam se estão ouvindo, Olá. se estão enxergando. Olá! Nesta dica do professor, vamos falar um pouco mais sobre termodinâmica em sistemas de refrigeração. A refrigeração consiste em tirar o calor de um local e resfriar a temperatura do ambiente. É realizado um trabalho advindo da parte externa, que retira o calor da fonte fria e o redireciona para a fonte quente. O refrigerante é o fluido utilizado em sistemas de refrigeração e tem a função de resfriar, sendo assim, ele absorve o calor. Segundo a termodinâmica, a energia pode percorrer de um sistema para outro como calor ou trabalho. O ciclo de refrigeração tem as seguintes etapas. Compressão, que é a etapa de aspiração do vapor do refrigerante e posterior compressão. Condensação, que trata da transformação do vapor em líquido. Válvula de expansão, etapa de redução da pressão para que o fluido siga até o evaporador. E evaporação, que é a etapa de absolvição do calor vaporizado e envio para o compressor. E esse ciclo fica se repetindo. Os fluxos de calor com fluido que possui uma temperatura constante absorvem calor sem esquentar, pois há evaporação na entrada de calor, ou liberam calor sem esfriar, havendo condensação com a troca de fase. O ciclo de sistema de refrigeração ocorre com remoção de calor de um local e o envia para outro local. Sendo assim, o calor sai do local com temperatura mais alta e segue ao de temperatura mais baixa. Essa troca de calor é feita através da convecção, quando a circulação do fluido pode ocorrer naturalmente ou de forma forçada. A convecção natural acontece devido às diferenças de temperatura do fluido. Já a convecção forçada acontece através de ventilador. A convecção ocorre no evaporador e no condensador. Sistemas de refrigeração de automóveis também possuem ciclos termodinâmicos e são compostos por compressor, condensador, dispositivo de expansão e evaporador. A refrigeração em automóveis também utiliza fluido refrigerante, que é comprimido pelo compressor, no caso de compressão adiabática, aumentando a temperatura e a pressão. Depois o fluido vai para o condensador e realiza a troca de calor com o exterior, perdendo o calor e se liquefazendo. Logo, o fluido sai do condensador com alta temperatura e passa pelo dispositivo de expansão e assim é reduzida a temperatura e a pressão. O gás é encaminhado para o evaporador e então o fluido em temperatura inferior ao interior do carro
retira o calor, evaporando o fluido e diminuindo a temperatura de dentro do automóvel. Esse ciclo fica se repetindo. Agora você já sabe como funciona um processo termodinâmico em sistemas de refrigeração e como é realizada a troca de calor nesse processo. Bons estudos! Galera, olha só. Bem, ar-condicionado, tudo a ver com termodinâmica, termoquímica. Só um feedback, tá? Já para vocês irem se tocando. Uma pergunta, uma questão maravilhosa, por exemplo, de uma prova dessa disciplina, bem simples. O ar-condicionado se enquadra, né? A tecnologia, funcionamento do ar-condicionado se enquadra em qual princípio da termodinâmica? A lei zero, primeiro, segundo princípio? Vocês, obviamente, vão logo vão saber isso aí. Olha só que questãozinha básica e muito legal e que vai trazer conhecimento e vocês nunca mais vão esquecer. E vocês vão ter contato com o ar-condicionado, não é? Não vou exigir de vocês um cálculo sofisticado sobre o funcionamento do ar-condicionado, mas essa pergunta provavelmente é uma questão que possa ser exigida na prova, não é? E bem tranquilo, quando nós abordarmos os princípios da termodinâmica, vocês vão automaticamente relacionar com os equipamentos, com os motores dos automóveis, com as turbinas da aviação, com o ar-condicionado, com uma caldeira. Um pouquinho, vamos preparar o segundo material para vocês. Fiquem à vontade para alguma observação, galera. Nós todos Professor, as questões o senhor vai postar ainda para resolver? já a tarefa postei. hoje? De hoje, Isto. as questões já estão postadas. E os slides, no que nós vamos ter 10 minutos de intervalo para vocês tomarem um café, alguma coisa. Eu vou postar os meus PowerPoints, os meus slides, o meu material. Estão entendendo? Já vou mostrar para vocês. Já vou. Aí, no caso, tem que procurar nesse livro verde as respostas? Não. Já vou explicar. Não vai ser no livro verde. Ou não vou começar no primeiro dia a judiar demais, né? Vai ser mais fácil hoje vocês procurarem nos slides. Tem que ser mais relax hoje. Tá bom, então? Não, nós vamos ser relax sempre, mas sempre com o intuito de devolver para vocês uma aula de qualidade, afinal vocês estão investindo tempo e recursos aqui, né, galera? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, mas me respondam, tá? Pelo menos alguns. Pelo menos 2, 3 alunos me falem em quais áreas de atuação, tá, um engenheiro mecânico pode estar envolvido, antes de eu mostrar esse segundo vídeo. Bedin? Algum projeto de alguma peça? Tá, é uma área. Mais um, Bedin. Tem máquinas colheitadeiras. Industrial? Sim. Por exemplo, na parte... metálicas.
E até com o próprio professor, acho que Sofiati trabalha também na parte de processos, né? Até o que o senhor comentou antes, tem muito a ver com a parte da produção, né? Projetos também, que mais? Estrutura metálica também, claro, que envolve projeto, Sim, né? Digamos exatamente. assim. Metálica, coordenação de projetos também, então é muito grande. E, galera, algo que você tocou, mas não se deu conta, porque acho que de repente até tu não sabe. Pela parte da manhã, o Sofiati trabalha no Hospital das Clínicas, o antigo Cidade. Ele é o engenheiro mecânico deles lá, cuida da qualidade dos produtos. Vocês sabiam disso? Sim, ele faz o gerenciamento de processo. Exatamente. Isso. Galera, a engenharia mecânica, ela tem muito pouca diferença com a mecatrônica, ela tem uma atuação muito grande e muito forte na área da saúde. Na área da saúde. Vocês têm que ficar muito esperto com todos esses nichos de mercado, e eu chego a ser chato com isso, eu repito, os alunos que já trabalharam conosco sabem disso. Eu estou sempre tentando incutir na cabeça de vocês o vírus, entre aspas, do empreendedorismo. Tá? Não que vocês estão aqui apenas pelo dinheiro, mas sem dinheiro, galera, sem uma carreira, vocês não vão conseguir pagar os boletos no final do mês. E todos os engenheiros têm que ficarem muito atentos a todos os nichos de mercado. E na engenharia mecânica tem dezenas de nichos de mercados que os profissionais não se dão conta. Por exemplo, esse nicho da saúde, a maioria dos engenheiros mecânicos não se detiveram. E é um belo de um nicho exploratório. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, e vocês vão ser engenheiros mecânicos, tá? Uma assistência técnica de primeira qualidade para equipamentos médicos hospitalares. Para quem gosta, olha que baita profissão do engenheiro mecânico, e muito bem remunerado. Pode ser muito bem remunerado sendo um CO, um alto funcionário de uma indústria de equipamentos médicos, ou você sendo proprietários da empresa que vai prestar o serviço de conserto, conservação, não é? E até mesmo fabricação desses equipamentos. Está compartilhado a tela aí, galera? Tá sim, professor. Sim. Então, vamos lá. Seja bem-vindo a essa unidade de aprendizagem. Nós vamos falar a respeito das introduções e conceitos básicos da termodinâmica. Então, primeiramente, vamos definir o que é a termodinâmica. A termodinâmica ela pode ser definida como a ciência da energia. E a energia ela pode ser entendida como a capacidade de causar alterações. Então, nós temos que termo significa calor e dinâmica significa força, movimento. Então, ele descreve bem os primeiros esforços de converter calor em força. A termodinâmica ela trabalha com os estados termodinâmicos, em equilíbrio e transformações de um estado de equilíbrio para outro. Por exemplo, podemos determinar a quantidade transferida de calor do café quente no interior de uma garrafa térmica, para que ele resfrie utilizando a análise termodinâmica. O princípio da conservação de energia. O princípio da conservação de energia diz que durante uma interação a energia pode mudar de uma forma para outra, mas que a quantidade total ela permanece constante, ou seja, a energia não pode ser criada ou destruída. Por exemplo, uma rocha que cai de um penhasco adquire velocidade como resultado de sua energia potencial ser convertida em energia cinética. O princípio da conservação de energia também forma a base de uma dieta. Uma pessoa que tem uma entrada de energia, que é o alimento, maior que a saída de energia, que é o exercício, ganhará peso, então ele armazenará energia na forma de gordura. E uma pessoa que tem a entrada de energia menor do que a saída, ela perderá peso. As leis da termodinâmica. As leis da termodinâmica, elas estabelecem um ambiente de trabalho na ciência de transferência de calor. A lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica
Vamos considerar dois sistemas, A, B, em equilíbrio térmico, com o terceiro sistema C, então também em equilíbrio térmico, um com o outro, isto é, verifique-se a propriedade transitiva da relação de equilíbrio térmico. A primeira lei estabelece que a taxa de energia transferida para o sistema ele deve ser igual à taxa de crescimento de sua energia. A segunda lei estabelece que o calor deve ser transferido na direção de menor temperatura. Por exemplo, o café quente em uma xícara deixada sobre uma mesa, ela esfria após um certo tempo, mas o café frio em uma xícara deixada nunca esquenta por conta própria. As áreas de aplicações. Todas as atividades da natureza, elas envolvem alguma interação entre energia e matéria. O coração está constantemente bombeando sangue para todas as partes do corpo humano. E o calor gerado no corpo é constantemente rejeitado para o ambiente. Com isso, controlamos a taxa de transferência de calor, ajustando nossas roupas às condições ambientais. Outros exemplos de termodinâmica está dentro da nossa casa, como a rede elétrica ou de um gás, os sistemas de aquecimento e condicionamento de ar, o refrigerador, o umidificador, a panela de pressão, o aquecedor de água, o chuveiro, o ferro de passar roupa e até mesmo a TV e os computadores. Eles são exemplos de termodinâmica. Os sistemas termodinâmicos. Um sistema é definido como uma quantidade ou região do espaço selecionado para o estudo. A massa ou região fora do sistema ela é chamada de vizinhança. A superfície real ou imaginária que separa o sistema de sua vizinhança ela é chamada de fronteira, podendo ser fixa ou móvel. Um sistema ela pode ser fechado ou aberto. Um sistema fechado consiste em uma quantidade fixa de massa e nenhuma massa pode atravessar sua fronteira. Na figura, nenhuma massa pode entrar ou sair de um sistema fechado, mas a energia ela pode. Um sistema aberto é uma região criteriosamente selecionada no espaço. Ele inclui um dispositivo que envolve o fluxo de massa, como um compressor, uma turbina ou um bocal. Como exemplo do sistema fechado, considere o arranjo pistão-cilindro, como mostra a figura. Desejamos descobrir o que acontece ao gás que está confinado quando é aquecido. Como nos concentramos no gás, esse será nosso sistema. As superfícies internas do pistão e do cilindro, eles formam a fronteira. Como nenhuma massa está cruzando essa fronteira, trata-se de um sistema fechado. Como exemplo de um sistema aberto, considere o aquecedor de água mostrado na figura. Desejamos determinar quanto calor deve ser transferido para a água do tanque a fim de obter uma corrente constante de água quente. Vamos considerar as correntes de água quente e fria como massa que sai e entra do volume de controle. As superfícies interiores do tanque formam a superfície de controle nesse caso, e a massa cruza a superfície de controle em dois locais. As propriedades do sistema. Qualquer característica do sistema ela é chamada de propriedade como a pressão, a temperatura, o volume e a massa. Podem ser classificadas como intensivas ou extensivas. As propriedades intensivas, elas são independentes da massa de um sistema, como a temperatura, a pressão e a densidade. As propriedades extensivas são valores que dependem do tamanho do sistema, como a massa, o volume e a quantidade de movimento. Eu espero que essa unidade de aprendizado tenha sido proveitosa com os estudos. Galera, o que vocês ouviram e assistiram nesses dois videozinhos, na verdade, nós vamos abordar no semestre todo, tá? Agora, até o intervalo, eu vou abordar com vocês, nós vamos dar uma olhadinha numa unidade do Saga, que eu vou utilizar em todas as aulas, nós teremos uma dessas unidades para vocês resolverem, em aulas alternadas. Por exemplo, hoje, ao invés de vocês resolverem as questões do Saga, vocês vão resolver as questões da minha aula, dos meus slides, tá? Na próxima aula, na primeira parte da aula, nós vamos abordar com os meus slides, e na segunda parte, a tarefa vai ser com o material do Saga. Bem entendido, pessoal? Galera? Sim. Sim. Sim, professor. Sim, professor.
Vamos começar desde o início. Eu vou apresentar para vocês como é que funciona o material, esse um dos materiais que eu utilizo. Tá? Uma pena hoje, né? Chovendo no molhado, né? Mas nós poderíamos preparar uma praticazinha de 5, 10 minutos de energia exotérmica e endotérmica, né? Bem facilmente. Essas unidades de ensino, de prática de ensino, que nós vamos utilizar e que vocês vão, em alguns momentos, ter que responder aos desafios durante a aula mesmo, galera. É bem tranquilo, é bem legal, são materiais fáceis. Eu, inclusive, aconselho vocês a estocarem todo esse material que eu compartilho no ambiente virtual numa outra fonte, um pendrive, ou seja lá o que for, porque vai chegar um determinado momento que vocês não vão ter mais acesso ao AVA, não é? E a quantidade de material que eu compartilho nesses meses é absurda, vocês vão ver. Só hoje no livro aí são 200 páginas. Então, vocês têm hoje o livro, vocês vão ter uma aula do Saga, vocês vão ter o meu material de PowerPoint, vocês vão ter o vídeo, que até amanhã, tardinha, já vai estar à disposição, para vocês conferirem novamente. Ou seja, são materiais que podem ser muito preciosos em determinado momento da carreira de vocês, e seria bom vocês terem estocados em uma outra fonte, não é? Pode ser o Google Drive, o Pendrive, Dropbox, isso aí é na escolha de vocês. Não é? Olha só, galera, isso são pequenas perguntinhas, não é? E pequenas abordagens, e que nesse momento nós temos a sala de aula de invertida. Seria uma sala de aula invertida completa se eu tivesse compartilhado o material com vocês anteriormente. Mas vocês vão participar agora, tá bom? Johnny, o que tu está enxergando? Todo mundo aqui. Nós estamos vendo uma bicicleta, né? Estamos vendo? Ela está ganhando velocidade. Tá? Agora eu quero que você leia esse parágrafo aqui, que eu colori. Então vamos lá. A segunda lei diz que a energia tem qualidade, assim como quantidade, e que os processos reais ocorrem na direção da diminuição da qualidade da energia. Então o ciclista, na descida, se move na direção de declive. Uma das leis mais fundamentais da natureza é o princípio de conservação da energia. Ele diz que durante uma interação, a energia pode mudar de uma forma para outra, mas que a quantidade total permanece constante. Ou seja, a energia não pode ser criada ou destruída. Então, quando o ciclista para de pedalar em uma estrada em declive, ele adquire velocidade como resultado de a sua energia potencial ser convertida em energia cinética. Exatamente. Olha só, galera, o que esse parágrafo quer dizer? Tá? É bem simples. E em uma dos enunciados anteriores dos vídeos, foi comentado. Vocês têm uma xícara de café que está a 100 graus, certo? Quando nós colocamos uma colher no café para agitar e deixamos essa colher, por exemplo, de aço inoxidável no café quente, o que vai acontecer? O aço inoxidável da colher ele vai aquecer. Tá? Agora, aumentou ou diminuiu a quantidade da energia no sistema? Quem é que me responde? Ficou igual? Pô. Ficou igual, a quantidade é igual. Ela foi dividida entre o café quente e o aço inox, não é?
Mas se nós medirmos, tá, a métrica da energia no sistema, continua idêntica, galera. Aqui nós temos um organograma bem legal da termodinâmica, tá, galera? Bem legal. E assim, ó, não se esqueçam dessas pequenas ferramentas quando vocês começarem a montar os seminários, tá? Na próxima aula, nós vamos reservar uns 15 minutos para vocês organizarem as duplas, tá? Se vocês quiserem ir organizando um grupo da turma para, durante a semana, vocês irem trocando ideias por afinidade e criar os grupos, que, pelas minhas contas, vão ser 7 grupos de 2 e um grupo de 1 aluno, tá? Não pode ser grupo de 3. Esses fluxogramas todos são muito importantes e não se esqueçam, na hora de montar os trabalhos de vocês, de abordarem a gestão de projeto e a gestão de crise. Basta vocês me lembrarem que não é um material exatamente de termodinâmica, mas eu compartilho com vocês um material excelente que eu tenho, numa disciplina que eu cursei no doutorado, agora no último trimestre, na URGS. Está quentinha e vai ajudar muito vocês, não só agora, como no correr de toda a engenharia mecânica, né? Olha só, termodinâmica, lei zero, o primeiro princípio, o segundo princípio, as propriedades físicas, os sistemas fechados, os sistemas abertos, que foi mais ou menos o que foi abordado no vídeo anterior. Nessas células que eu vou compartilhar com vocês e nós vamos deixar à disposição no AVA, tem um capítulo de livro. Não é um livro, tá? É um capítulo. E contém um material excelente de consulta, tá? Nós não vamos abordar hoje, porque nós vamos abordar nas outras aulas de forma a dividir em capítulos para não causar confusão, né? Termodinâmica e energia, galera, né? As áreas de aplicação da termodinâmica, como eu falei antes, aviação, a navegação, energia, os motores dos automóveis. Tá? Tenho sempre grande parte das abordagens de física e de química que vocês tiveram no segundo grau e, eventualmente, na graduação, vocês vão utilizar direto aí na termodinâmica. Só muda o grau de exigência e algumas visões tecnológicas diferenciadas que a disciplina vai oferecer para vocês. Olha só que legal, galera. Não é? Nós estamos aí submetidos a termoquímica e termodinâmica direto, não é? Em casa, no trabalho, na rua. Mesmo agora, nesse momento que nós estamos, eu aqui na minha casa e vocês na casa de vocês, compartilhando essa aula, nós temos a presença da termodinâmica ao nosso redor. Por favor, alguns dos nossos colegas aí, me citem algumas ferramentas que vocês estão utilizando ou que estão causando e dando conforto a vocês, ou que estão sendo as responsáveis por nós podermos compartilhar a tela. O que nós temos de termodinâmica nesse momento, na frente de vocês e ao redor? Alguns exemplos, por favor, rápidos. No notebook? Tipo, no notebook tem a entrada de ar, tudo do...
E os Então, não circuitos seria- elétricos, não é? Geladeira? Geladeira pura termodinâmica. Que Quando mais, tá galera? frio, o ar-condicionado ou a... O ar-condicionado quando está frio, quando está quente. Lucas? Ou a estufa? Estufa também? Estufa também. A estufa, a energia da estufa, exotérmica ou endotérmica, galera? Capelari? O que tu acha? Depende da estufa, professor. A energia da estufa que tu está usando aí, ó, ela é endotérmica ou exotérmica? Endotérmica? Não sei. Galera, nunca tem um receio de responder, tá? É exotérmica, tá? Quando libera calor. A endotérmica, quando o calor e a energia é presa, ou seja, fica numa espécie de sistema fechado, tá? Mas, não, como eu falei, não tenham receio de nós debatermos, viu? Porque nós estamos aqui para isso. Tá? Em primeiro lugar, muito obviamente, né? Eu sei apenas um pouquinho mais que vocês, não, muito pouco. E nós podemos trocar muitas ideias aqui e aprendermos coisas novas juntos. Andrei, pode falar. O exotérmico, ele libera calor, isso? Exotérmico, lembra êxodo? Ó, êxodo, vai, anda, vai de um lado para outro. Endo, de injeção, quando tu faz injeção endovenosa, entendeu? Tá bom. Prestem atenção, endo e exo. Mas nós vamos ter um capítulo muito legal sobre energia endotérmica e exotérmica, e se Deus quiser, nós vamos arrumar uma brechinha nas nossas aulas práticas. A galerinha 3, 4 aí que estiveram química comigo já tiveram essa prática experimental, e eu vou mostrar para vocês na prática a energia endotérmica ou exotérmica, num experimento na frente de vocês. Andrei, Bernardo, vamos lá, galera. Para vocês não dormirem, né? Eu senti O Bernardo está comendo agora. Eu senti que o Cala a boca, Lucas. Eu senti que o Capelari estava meio que dormindo, né, Capelari? Tô com fome, professor. Não jantei ainda. Sim, agora vai vir. É bem no horário do intervalo. Só mais um pouquinho. Tá jóia, então. Só um pouquinho, deixa eu só deixar preparado aqui, daí eu vou liberar vocês para uns 10, 15 minutos de intervalo, tá? Primeiro, eu quero que vocês acompanhem aqui um compartilhamento. Para que eu nem precise explicar depois. Como está complicado isso hoje? Acho que é a chuva. Aqui também, professor, está bem lento. Júlia? Tá Júlia, bem? tu é de Carazinho ou Sarandi? Eu não lembro. Sou de Amaral. Ah, Amaral. Mais uma de Amaral. Nossa. Pessoal, acompanhem aqui. Eu estou compartilhando nesse momento o PowerPoint que vocês vão consultar, tá bem? Aula 1. Ó. Onde é que está? Aula 1, estão enxergando aí ou não? Eu não tô compartilhando a tela. Ainda não. Ainda não, professor.
Ó, aqui, ó, galera. Aula 1, tá? Agora foi. Esse PDF aqui vocês vão utilizar para responder essas perguntinhas moleza da tarefa. Que estão aqui, essas 3. Onde que está o PDF? Desculpa, não vi ele bem, professor. Porque tem 4 arquivos ali, né? Da termodinâmica. Sim, tem um monte de artigos. Tem 4, né? Tem 4 ali. Qual que seria ali do PDF que eu não achei? Só um pouquinho que eu já volto lá. É que na minha tela aqui é punk a coisa, galera. Porque a tela de vocês, ela me atrapalha. Aqui, ó. PDF. Aula 1, tá bom? Deixa eu mudar aqui um pouco. É que não foi atualizado ainda aí, eu acho, professor. Para mim não aparece nada aqui ainda. Tá, mas daqui a pouco já chegou, tá? Ah, positivo, então. Outra coisa, viu, galera? Não quer dizer que eu vou desaparecer da sala de aula. Eu vou ficar aqui até as 22h30. Eliminando qualquer dúvida de vocês, eu vou postar mais um material, tá? Mas que não é para responder hoje. Eu sabia que tinha esquecido algo, né? Espera aí, tem outra coisinha para mostrar para vocês. Dá um pouco. Vocês vão observar, principalmente amanhã, no ambiente virtual de vocês, que vai ter uma célula do Saga no AVA. Tá? Que ela fica mais ou menos assim. Deixa eu mostrar. Depois de pronto. Estão enxergando aqui estados sólidos, cristais, líquidos, polimorfismo? Sim. Tá. Esse aqui é uma das tarefas que eu dei do Saga. Olha só como fica, depois que vocês respondem. Eu entro no sistema. Está aqui quem respondeu. Estão enxergando? O nome dos alunos. Certo? Quem fez o desafio, quem fez o exercício, quem participou. Através dessa lista que aparece aqui, eu sei quais os alunos que realizaram a tarefa ou não. Compreenderam? Professor, eu acho melhor o AVA, hein? Sim, professor. Sim, mas é no AVA isso aqui. É no o AVA. AVA, mas é o Saga? É dentro do AVA, assim. É dentro do AVA. Bom, pensei que fosse uma outra plataforma. Não.